Eu vou convidar até o doutor para sentar aqui, porque viver em condomínio, gente, não é fácil não. Cada um tem uma opinião, um gosto e agradar todo mundo não é possível não. Por isso, existe um síndico que tem o papel de organizar e deixar o ambiente em harmonia. O trabalho dele não é moleza, mas faz parte da função. Mas quais os direitos e deveres dessa profissão? Quem vai explicar para a gente agora é o advogado Felipe Fava Ferraresi, que é advogado e faz parte da comissão de condomínios da OAB aqui em Blumenau. Doutor Felipe, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Doutor, como é difícil agradar todo mundo num condomínio? Eu diria que não é possível, mas dá para viver em harmonia se o síndico for um bom regente? Sim, é possível. Desde que você tenha aí uma boa convivência entre os condôminos e também uma relação bastante harmoniosa entre os moradores, entre os condôminos, consegue-se sim viver ali numa situação um pouco mais confortável, né? Sabendo que condomínio sempre tem questões relacionadas a direitos, conflitos e sempre que possível a proximidade dessas pessoas que vivem em condomínio, sem sombra de dúvidas, vai resultar aí na resolução mais facilitada dos seus conflitos, dos seus problemas. Aproveitando que o senhor está aqui, doutor, eu quero pedir para o pessoal mandar pergunta aqui no nosso WhatsApp 988719831. Tá rolando treta com o síndico? Manda aqui que o doutor Felipe vai responder. Inclusive já tem uma aqui no nosso WhatsApp, doutor, quer ver só? Quem mandou foi a Lucimais. Olá, boa tarde, eu gostaria de saber se o síndico tem direito de cobrar serviço que já foi pago para fazer uma vez. É preciso pagar novamente o mesmo trabalho? Gostaria de tirar essa dúvida. Obrigada, Lucy. Vamos tentar aqui, porque é um pouquinho amplo ali, né? É um pouquinho amplo. Desde que ele precise de recursos para fazer algum tipo de serviço, algum tipo de obra no condomínio, evidentemente que dependendo do tipo de obra, você precisa também de uma aprovação em assembleia, ou se for uma situação mais urgente, você não precisa e o síndico pode tomar as medidas ali de forma mais imediata. Mas, uma vez aprovado, tendo os orçamentos, né, tendo todo o aparato documental que oportunizava ele a realizar esse serviço, a princípio é aquele valor e tem que ser concluído. Ele precisa se justificar o porquê de acrescentar uma soma maior que já foi autorizada, sob pena de ter que responder por isso. Né? Certo. Doutor, tem uma questão, por exemplo, tem condomínios que a água é cobrada ali junto na taxa do condomínio e tal. Digamos que um morador esteja inadimplente. O síndico pode cortar essa água, ir lá no registro dele e cortar essa água? É uma situação polêmica que já foi, inclusive, amplamente debatida nos tribunais, né? Mas o corte da água, ou às vezes nem é o corte da água, às vezes o corte da água quente, mas a água normal está liberada, não é recomendado o síndico tomar esse tipo de atitude, porque os tribunais e a jurisprudência aí que se tem, eles entendem que pode ferir o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, existem outros meios de se cobrar, né, de se tomar essas atitudes como síndico. Mas ele não. Mas ele não. Ele precisa tomar cuidado com esse tipo de atitude e buscar uma assessoria antecipada, né? Tá certo. Tem mais perguntinha aqui no WhatsApp. Manda lá. A Magali. Meu apartamento chove dentro nos dias de chuva. O forro está todo lascado. Moro abaixo de uma laje e os síndicos nada fazem. Já pedi, eles não estão nem aí. Sou idosa e me incomodo muito com isso. O que fazer? Aí, Magali, chover dentro de casa é complicado. E aí? É importante que, dependendo do que está acontecendo de fato, você consiga distinguir o que é efetivamente do condomínio e o que seria um problema do imóvel, da unidade imobiliária, do apartamento, no caso. No caso, se for um dono que não é o síndico? Isso. E também até para ver alguma relação que teria com quem vendeu esse imóvel, justamente. Nesse sentido, caberia ela buscar, já que tentou a aproximação através do síndico e dos demais, buscar ali uma assessoria, né, adequada para que possa, primeiramente, verificar de quem é a responsabilidade, né, porque muitas vezes pode ser que não seja do síndico, e então dar o prosseguimento para fazer os reparos e aí pedir as indenizações que for cabível ao caso. Eu tenho mais pergunta aqui do nosso WhatsApp, mas antes eu quero falar de uma série daqui da nossa Record, que olha o que a gente vai falar sobre condomínios, né? Iniciou ontem a série de reportagens Vida em Condomínio na Record TV. E ontem o Jornal da Record exibiu uma reportagem mostrando justamente o desrespeito às regras, que gera conflitos muitas vezes insolúveis. E hoje tem mais, então não dá para perder, tá? O Jornal da Record começa às 9h30 da noite. Muito interessante e faz parte aqui do assunto que a gente está falando, né, doutor? Sem dúvida. Não é fácil, por isso que é um assunto que deve ser abordado para a gente tentar solucionar. Vamos então mais uma pergunta da nossa audiência aqui?
Fabrício Richard, boa tarde, gostaria de saber o que o síndico pode fazer para punir moradores que usam drogas dentro do apartamento e que incomodam com cheiro forte os outros moradores. O que fazer? Aí é complicado, né, doutor? Porque ele está dentro do... Eu não vou falar nem só drogas, né? Qualquer outra coisa que cheire ruim ou que incomode o vizinho, dá para fazer alguma coisa? Porque ele está dentro do apartamento dele, porém o cheiro não está. Sim, é possível fazer, mas é uma medida que exige bastante cautela, né? A questão do uso de drogas, e não só de drogas, né, dos fumígenos em geral, né, charuto, cachimbo, cigarro, existe toda uma proibição por lei e, respondendo brevemente, o síndico ele precisa procurar primeiro indícios, informações, não simplesmente sair acusando e advertindo, ou até mesmo multando quem ele sugere que seja um usuário de drogas, por exemplo. Sob pena de, eventualmente, não ser ou não se concretizar tal situação, aquela pessoa ser vítima e querer alguma reparação contra o síndico. Vai processar. Exato, existe essa possibilidade. Então ele precisa verificar, às vezes juntamente até com o apoio da polícia e dos demais moradores, o passo a passo para identificar essa situação quando ela se tornar um pouco mais concreta. Mas e se ele identificou? Tá certo, é isso. Já descobrimos que a pessoa está usando droga lá e está incomodando. O ideal é que, primeiramente, né, é sempre recomendado que se faça comunicações internas no condomínio, não direcionando a uma pessoa, né, mas publicando como se fosse para toda a coletividade condominial, e depois, persistindo a situação, notificasse e aí tomasse as medidas punitivas que tem no regimento interno do condomínio, até chegar no momento que, se necessário for, utilizar as vias judiciais. Ok, doutor, tem muito mais pergunta, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Vamos voltar a falar disso, que com certeza tem muito mais papo aqui no nosso Ver Mais. Obrigada, doutor. Tá ok, muito obrigado. Tá? Até a próxima.